Então, lembrando aí, na matemática, nós vimos que a adição ela é a operação inversa da subtração. Como a subtração ela é a operação inversa da adição. Isso também ocorre na multiplicação e na divisão. Uma é a operação inversa da outra. E nós temos aqui alguns exemplos, eu trouxe aqui alguns exemplos para estar mostrando a vocês, assim, num passo a passo, certo? Então, para começar, nós temos aqui o pensamento conversando com o outro, da Margarida e do Mickey. Então, a Margarida pergunta, quanto é que vezes 2 dá 48? Vezes 12 dá 48. E o Mickey pensa o seguinte, eita, 48 dividido por 12, ele vai dar 4. Então, se você pegar esse número 4 e multiplicar ele por 12, ele vai dar o número 48. Do mesmo jeito, se você pegar o 48 e dividir por 12, ele vai dar o número 4. Então, perceba que uma operação ela é a inversa da outra, certo? Então, uma está multiplicando e a outra está dividindo. E elas se completam ali, sendo a operação inversa uma da outra. A divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Então, tanto faz eu dizer 8 vezes 4 é 32, como 8 é igual a 32 dividido por 4. Ou 4 é igual a 32 dividido por 8. Essa conta aqui, essa multiplicação, a gente pode estar dividindo ela depois. Então, se eu tenho 8 e multiplico para 4, vai dar 32. Então, se eu pegar depois esses 32, tanto eu posso dividir para 4 pessoas, como para 8, que ela vai dar os mesmos números que nós tínhamos aqui na multiplicação. Lógico que a gente vai dividir o número maior, que é o produto, e quando a gente dividir, ele vai dar um dos fatores. Então, se eu tenho 32, que é o produto, aí final, eu tanto posso dividir por 4, como dividir por 8. Se eu divido por 4, ele dá o resultado 8, e se eu dividir por 8, ele vai dar o resultado 4. Então, a identidade fundamental da divisão. Numa divisão, 32 dividido por 8 dá 4, como 32 é igual a 8 vezes 4. O dividendo, ele é igual ao produto divisor pelo quociente. Então, o dividendo, ele vai ser igual ao produto divisor pelo quociente. Então, se eu tenho aqui o divisor e esse aqui vai ser o quociente, então, o dividendo, ele vai ser igual ao produto do divisor e pelo quociente. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Vamos lá? Ela faz o seguinte, a seguinte pergunta. Você lembra? Já aprendemos que, assim como ocorre com as operações de adição e subtração, multiplicação e divisão também são operações inversas. Isso nos permite pensar de diversas formas ao resolver um problema, dependendo do que precisamos saber e das informações que temos. Então, vamos recordar através de um exemplo. Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês. Eu tenho alguns exemplos, onde a gente vai estar recordando e vendo que a multiplicação e a divisão, elas estão ali juntinhas, lado a lado, uma precisando da outra. E a gente tem a seguinte questão. Luan, ele está organizando suas bolinhas de gude em pacotinhos com 6 unidades cada um. Então, se ele tem 30 bolinhas, quantos pacotinhos ele vai precisar? Uma maneira da gente pensar pode ser a seguinte. Então, ele vai colocar 6 bolinhas no pacote, onde ele tem ali o total de 30. Então, ele quer saber quantos pacotes ele vai estar fazendo. Então, para a gente saber a quantidade de pacotes, nós podemos pensar através da multiplicação dos pacotes, dizendo o seguinte. Um pacote ele vai colocar 6 bolinhas. 2 pacotes serão 6 mais 6, que no caso vai dar 12.
3 pacotes serão 6, mais 6, mais 6. E quando você conta ali aquelas bolinhas, será 18. Se ele colocar em 4 pacotes, 6, mais 6, mais 6 e mais 6, vai ter o total aí de 24. Ainda não deu os 30. E se ele pegar, colocar em 5 pacotes, aí 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, vai ter aí o total de 30 bolinhas. Então, quando ele pegar e dividir aí em 5 pacotinhos, cada um com 6 bolinhas, nós temos um total de 30. Então, eu tenho para poder saber em quantos pacotes eu vou colocar, eu vou fazendo aí minha divisão. Onde nessa divisão também veio aqui a adição por conta da multiplicação. Lembra que a adição ela está juntinho ali da multiplicação também? Por quê? Porque para você não estar colocando 1000 vezes aí, por exemplo, 30 vezes 1000. Então, para você não colocar aquele 30 1000 vezes, então a gente faz aí a multiplicação, para evitar que você faça como a gente fez aqui, ó, 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Então, se fosse 100 vezes o número 6, então, para evitar que você colocasse 6 mais 6 mais 6 100 vezes, então a gente faz aí a multiplicação. Ou a gente poderia estar fazendo desse outro jeito aqui, ó. Podemos pensar inversamente, fazendo a distribuição, ou seja, a divisão das bolinhas em grupos com 6 unidades cada. Então, nós temos aqui, no primeiro pacote, 6 bolinhas, no segundo também, no terceiro, no quarto e no quinto, 6 bolinhas. Assim, estaremos utilizando a relação inversa entre multiplicação e divisão para a gente poder resolver. Então, bolinhas por pacotes, 6 vezes quantos pacotes que ele vai dar? 30. Então, a gente pode dizer que o total de bolinhas, como são 30, a gente vai dividir por esse número aqui, que está no pacote, que são 6 bolinhas, e a gente dividindo vai ter aí o total de 5 pacotes. Então, se eu tenho ao todo 30 bolinhas e eu quero colocar 6 em cada um dos pacotes, então eu vou pegar esse número 30 e vou dividir pelo número 6, que eu tive aqui o total de 5 pacotes, cada um com 6 bolinhas. Agora vamos tentar aplicar o que aprendemos sobre as relações inversas entre multiplicação e divisão para resolver problemas. Então, não é simplesmente você pegar, fazer uma continha ali, vai estar ali para você armar e colocar. A gente tem também a questão dos problemas. Então, seu Manuel, ele é dono de um restaurante e faz uma comida muito saborosa. Ele precisa fazer as compras para a próxima semana e preparou uma tarefa, uma tabela para se organizar. Saber quanto deve comprar de cada produto. Então, ele precisa saber quanto ele deve comprar de cada produto e quanto ele irá pagar pelas compras. Mas, na hora de preencher a tabela, ele ficou um pouco confuso. Faltou preencher ali alguns espaços, que eu vou estar mostrando a vocês, alguns espaços dessa tabela do seu Manuel. Então, vamos estar ajudando ele e vamos observar como ficou a tabela depois. Então, ele colocou na tabela assim, ó, arroz, carne, macarrão e laranja para o suco. Ele precisa de 5 pacotes de arroz, mas ele não sabe o preço da embalagem no mercado. Ele sabe que a quantidade que ele precisa são 5 pacotes e que no total deu R$70. Então, para ele saber o valor unitário desse pacote, vamos ver o que é que ele precisa fazer. Vamos primeiro para o arroz. Depois a gente vê outros produtos que nós temos aqui. Primeiro ele pegou o arroz, ele sabe que precisa de 5 pacotes e que o total, quando ele olhou lá na nota, deu R$70. Então, ele precisa saber qual é o valor de cada embalagem, de cada pacote. Quanto custa um pacote de 5 quilos de arroz no mercado onde o seu Manuel pretende fazer as compras? De acordo aí com a tabela,
seu Manuel pagará R$ 70 por 5 pacotes. Então, nós temos a seguinte situação. O preço por embalagem, a quantidade de pacotes, que são 5, e o total que deu 70. Então, continuando aqui, nós temos o seguinte. Ele quer saber quanto custa um pacote de 5 quilos, né? Ele sabe que ele comprou 5 pacotes e, ao todo, esses 5 pacotes deu R$ 70. Mas ele quer saber o valor de cada pacote. Então, para saber o preço, o valor de cada pacote, o preço, nós podemos pensar inversamente, né? Então, ele sabe que uma quantidade de embalagem vezes 5, ou uma quantia ali, desculpa, gente. Uma quantia vezes 5 pacotes deu R$ 70. Então, a gente faz o quê? A gente vai inverter, né? Para a gente poder saber qual é o preço da embalagem, a gente vai inverter aqui esses dois números. Então, o fator, a gente vai fazer a divisão aí pelo produto. Então, a gente vai colocar aqui o produto, que nós sabemos aí que o total deu R$ 70, que é o produto aí final, que são R$ 70. E a gente vai dividir por um dos fatores, já que o outro está faltando, e eu preciso saber qual é o outro fator. Então, quando eu pego 70 e divido por 5, nós fazemos assim, ó. 70 dividido por 5. Qual é o número que multiplicado por 5, ele vai dar 70 ou próximo, ou por 5, que ele vai dar 7 ou próximo a 7. Se eu colocar aqui o número 2 e fizer 2 vezes 5, ele vai dar 10. E não tem como eu tirar 10 de 7. Tem? Não. Então, eu pego aqui, coloco o número 1. 1 vezes 5, 5. Onde 7 menos 5, ele vai dar o número 2. Então, eu coloco aqui o número 2 e vou baixar o 0 para poder continuar essa minha divisão, porque ela ainda não acabou. Aí, como eu não tenho como dividir 2 para 5, então baixo o número 0 e vai ficar 20. 20, o número que eu multiplicar por 5, que vai dar 20, ou próximo a 20, nunca pode passar, vai ser o número 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, 20 menos 20 vai dar 0. Então, o valor de cada pacote aí, que seu Manuel comprou de arroz, pacote de 5 quilos, cada pacote aí custou R$ 14. Então, no mercado da tabela, cada pacote de 5 quilos de arroz custa R$ 14. Então, ele tinha o valor total e sabia quantos pacotes ele queria comprar. Então, ele queria saber o valor de cada um dos pacotes. Então, ele fez o quê? Pegou o produto, que é aqui o número 70, e pegou um dos fatores que estava aí, ele fez a divisão. Ele inverteu aí essa sua continha para poder saber qual é o número que vai estar aqui no outro fator. Não é fator, fator, produto. Então, ele tem um produto, tem um dos fatores, mas faltava o outro para poder estar com a conta completa e certinha. Vamos ver aqui outra coisa. Aqui, ó. De acordo com a tabela, seu Manuel gastará R$ 30 com macarrão para a semana. Então, ele já sabe o preço do arroz, agora ele quer saber o preço do macarrão. Ele gastará R$ 30 com macarrão para a semana. Então, sabemos também que cada produto macarrão ele vai custar R$ 5. Então, podemos pensar utilizando a multiplicação da seguinte forma. Então, ele tem aqui, ó, ele tem um fator, falta o segundo fator, mas ele tem um produto. Então, como é que ele pode fazer? Até chegar ao número 30.
Ou ele vai pegar, vai estar somando até chegar ao número 30, tá? Um pacote, ele sabe que esses são R$5. 2 pacotes, 5 mais 5, vai dar 10. Ainda faltam 20. Então, ele pode pegar 5 mais 5 mais 5, ou seja, o 5 3 vezes, mas ele só dá 15. E assim ele vai até chegar ao valor 30. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, os 5 6 vezes, para ele poder dizer aí quanto é que ele vai estar pagando. Então, o preço por pacote são R$5 e a quantidade que ele vai comprar, já que ele sabe que vai pagar R$30, então são 6 pacotes. Ou a gente pode estar fazendo aqui a operação inversa, como nós fizemos ali do arroz. A gente pode pensar inversamente. Ou você vai colocar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 até chegar o produto, ou você pode fazer o inverso, já que você tem um produto e um fator. E você vai dividir esse fator pelo produto. O total 30, o preço do pacote 5, quer saber quantos pacotes ele vai comprar. Então, fazendo a distribuição ou divisão do dinheiro total pelo preço de cada pacote, ou ele vai estar aí 30 menos 5, 25 menos 5, até ele chegar no total. É outra maneira também de você estar fazendo aí a sua multiplicação para você saber quando é que vai chegar a ter esse resultado. Então, nós temos aqui 30 dividido por 5. O número, eu não tenho como pegar 3 e dividir para 5. Não tenho. Então, eu vou pegar logo o número 30, certo? E lá na tabuada de multiplicação do número 5, o número que eu multiplicar por 5, que vai dar 30, ou próximo, ele não pode passar de 30, é o número 6. Então, quando eu pego 6 e multiplico por 5, ele vai dar aqui o número 30. Então, como fizemos 6 distribuições, são necessários 6 pacotes. Assim, estaríamos utilizando a divisão como solução. 30 dividido por 5, ele vai dar o número de pacotes, a quantidade de pacotes, 6. Hoje vocês aprenderam que podemos utilizar as relações inversas entre as operações de multiplicação e divisão para elaborar diferentes estratégias para solucionar problemas. Essas relações nos possibilitam pensar de diferentes maneiras e isso nos ajuda bastante. Então, a gente pegou aqui na do arroz, nós pegamos primeiro, fizemos aqui, fomos fazendo as adições. 5 mais 5, 10. 5 mais 5 mais 5, 15. Até a gente chegar ao número 30, que era o número ali total, era o valor total que a gente sabia, que o seu Manuel já sabia que iria pagar. Já na do macarrão, nós fizemos o seguinte, nós podemos estar pegando aqui, tá? Tirando de 5 em 5, tá? Então, perceba que a adição, a subtração, ela também está juntinho ali com a divisão. Então, é muito importante que você esteja sempre atento e esteja sempre observando, olhando e estudando a tabuada. Porque muitas vezes uma vai estar ajudando a você a resolver a outra. Então, nunca deixe de lado. E se você tiver dúvida, não tiver certeza, você pode estar utilizando tanto um lápis, deixa eu pegar o outro, esse aqui não dá para ver. Tanto você pode estar pegando um lápis, como uma folhinha, e você vai fazendo sua conta. Aqui eu estou num local onde não tem, eu vou usar a calculadora. Então, no lugar que você está usando a calculadora, você faça um esforço e vá pensando aí numa maneira
mentalmente aí como é que você pode estar resolvendo. Então, nós temos aqui outro, ó, 30 menos 5, 25. Aí você já coloca um dedinho aqui, ó. 25 menos 5, 20. Já vim 2 dedinhos. 20 menos 5, aí você já vai colocando outro dedinho que dá 15. 15 menos 5 vai dar 10. 10 menos 5, 5. Então, você já vai colocando até você chegar ao número. Ai, cadê minha mão? Chegar até o número que você vai precisar. Que no caso aqui, são 6. Então, você pode estar fazendo isso mentalmente também, tá bom? É só uma questão de prática, de você estar praticando ali no seu dia a dia. Então, vamos praticar aqui. Eu quero a ajuda dos meus universitários, tá? Vou baixar aqui a mãozinha para a gente fazer aqui, ó. Vamos praticar. Qual é o número que dividido por 6, ele resulta em 13? Então, se eu quero saber qual é o número, quando eu dividir por 6, ele dá 13. Então, qual é esse número? Então, como é que eu posso estar fazendo para saber? Eu vou pegar esse número 13 e vou multiplicar pelo número 6. Então, 13 vezes 6, ele vai dar qual número? Deixa eu ver minha... Gente, cadê? Levantaram a mão e fugiram. Qual é o número, gente? Quem vai me responder? Levanta a mãozinha aqui na reação para poder ver, porque não dá para ver todo mundo nesse momento. Pedro Vinícius. O número, tia, é 2. Aí é 6 vezes 2, que dá 12 e sobra 1. Não. No caso, Pedro, é um número, é igual como a gente fez lá com o arroz. Ele sabe que o total aqui é 13. São 13. E um dos fatores aqui são 6. Ele quer saber qual é o número que quando eu dividir por 6, ele vai dar 13. Então, está faltando aí o número maior. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso pegar 13 vezes 6, que ele vai dar o meu número. Deixa eu ver aqui com o Elô. Diz lá, Elô, qual é o número? Tia, eu acho que é o número 1, porque eu fui a conta aqui e eu fiz 6 vezes 3 vezes 1 e deu 13. Não, vocês ainda não entenderam. Vamos lá. Vou voltar aqui para vocês. Preste bastante atenção. Eu tenho um número. Deixa eu pegar aqui e fazer aquelas minhas anotações. Então, eu tenho assim, ó. Deixa eu... Opa, desfazer. Eu tenho assim, ó. Eita, como ficou bonito. Eu tenho assim. Só que eu quero saber qual é esse número aqui. Que quando eu dividi por 6, ele deu 13. Entendeu? Então, qual será esse número? Para isso, eu preciso fazer uma multiplicação. Lembra que a divisão e a multiplicação, uma é a inversa da outra. Então, se eu tenho aqui o número 13, que eu tenho aqui meu quociente, e tenho aqui o meu dividido, então eu vou fazer como? 13 vezes 6. Então, quando eu pegar e colocar 3 vezes 6, que vai dar 18, colocar aqui o número 8, e aqui eu vou com o número 1. Então, 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Então, o número que está faltando aqui é... Deixa eu apagar aqui. Então, o número que está faltando aqui é o número 78. Tá? Ah, meu Deus do céu, não sai não essa borracha não, é? Aqui. Não, gente, a borracha ficou. Sai, borracha. Sai, borracha. Ai, gente, ela ficou enganchada aqui agora. E agora? Ó, ela não tá fazendo, ela só tá apagando. Ô, borracha, dá licença, gata. Achei.
Então, o número que eu vou colocar aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Não vai? Ai, meu Deus do céu. Então, o número é 78. Então, deixa eu limpar logo aqui tudo, para a gente poder fazer novamente, porque minha borracha, ela tomou o meu lugar. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente vai fazer ali a multiplicação. A gente vai fazer uma multiplicação. Onde a gente está precisando saber aqui, nós temos aqui o número 6 e sabemos que o quociente é 13. Então, eu preciso saber desse número aqui. Então, para isso, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou inverter. No lugar de eu dividir, agora eu vou multiplicar para poder saber que número é aquele que eu preciso que esteja ali. Tá? Ai, chega, meu bem. Então, o número que eu preciso aqui é o número 78. Entenderam essa parte? Vamos para o próximo. O triplo de um número, ele é igual a 135. Que número será esse? Então, se eu sei que o triplo desse número, ele é igual a 135, então, nesse caso, eu já não vou estar multiplicando, eu vou estar dividindo. Tá? Então, eu quero esse número 3 vezes, ele dá 135. Então, como é que eu vou saber que número é esse? Tem como eu dividir 1 para 3? Não. Então, eu vou pegar aqui o número 13, tá? Então, qual é o número que, quando eu multiplicar por 3, quando eu colocar aqui o número e multiplicar por ele, vai dar 13 ou próximo a 13. Ele não pode passar de 13. Eu tenho um número. Quem diz aí para mim? Quem diz? Isadora? Diz aí, Isadora. Qual é o número? Qual? 45. Qual é o número? Só um momentinho, Isadora. Qual é o número que quando eu multiplico por 3, ó, gente, a importância é de você estar prestando atenção. Por quê? Se você for fazer na calculadora, ele vai dar o resultado logo direto. Então, aqui a gente está fazendo o seguinte, para você não estar usando a calculadora. Então, o 13 dividido por 3, o número mais próximo da tabuada de 3, quando eu faço 3 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, é importante você prestar atenção nisso. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, se eu colocar 5 vezes 3, vai dar 15. Não tem como eu tirar 15 de 13. Então, qual vai ser o número? O número 4. Então, eu coloco aqui o número 4. Vou multiplicar 4 vezes 3, que vai dar 12. E eu vou colocar aqui o número 12 abaixo do número 13. Então, 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Não tem como eu dividir 1 para 3, então eu vou baixar esse número aqui, o número 5. Então, baixo o número 5 e agora sim tem como eu dividir. Oi, meu Deus do céu. Tem como eu dividir, deixa eu ajeitar esse número 1 aqui. Tem como eu dividir 15 para 3. Quando eu pego e me lembro da tabuada de multiplicação de 3, eu sei que o número que mais próximo ou que multiplicado por 3 vai dar 15 é o número 5. 5 vezes 3, ou seja, o 5 3 vezes, ele vai dar o número 15. Portanto, eu vou colocar aqui o número 15 e vou fazer a subtração. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Então, o triplo de um número é igual a 135. Eu queria saber que número é esse. Então, é o 45.
Se eu tenho 45 mais 45 mais 45, tá? Ó, 3 vezes, o triplo, 3 vezes. Então, eu vou ter 135. Porque 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Então, você vai colocar aqui o número 5 e vem o número 1. 4 mais 4, 8 mais 4, 12, com 1 que subiu aqui do número 5, do número 15, 13. Entenderam? É fácil, gente, é só uma questão assim de você prestar bastante atenção ao que está pedindo. Não ir na pressa, tá? Você tem que pegar e tentar fazer aquele seu... Vamos apagar aqui. Pronto. Então, você tem que tentar ali fazendo. Não é pegar uma calculadora e dar o resultado. Porque se tem nas provas que a gente sempre faz, né? Na escola. Aí tem cálculo e resposta. Se você não fizer o cálculo, que no caso é esse aqui que a gente fez, tá? 135 dividido por 3. Então, aqui é o cálculo, tá? Esse é o cálculo. Se você não fizer, só der a resposta, fica um pouco difícil da gente saber se você realmente fez ou se você olhou para o do coleguinha, tá? Então, por isso que é importante você estar fazendo o cálculo, você está calculando, porque você está ali treinando, tá bom? É muito fácil a calculadora a gente utilizar. Só que em determinados momentos, no concurso, no vestibular, numa prova, a gente não tem como usar a calculadora. Por isso que a gente tem que exercitar aqui a nossa mente, a nossa memória, tá bom? E ao distribuir as cartas de um jogo entre seus 6 amigos, a Ariane conseguiu dar 8 cartas para cada um. Qual é o número total de cartas de um jogo? Então, como é que você vai saber aí? A Ariane tem 6 amigos, né? E no final, aí, quando ela distribuiu as cartas, ela viu que cada um ficou com 8. Então, ela quer saber aqui o total de cartas. Então, ela vai fazer uma multiplicação. Então, 8 vezes 6 vai dar 48. Então, o total de cartas desse jogo são 48 cartas, certo? Então, quando tiver assim, quando perguntar qual é o triplo, qual é o número que a gente vai dividir, então, lembre-se, preste bastante atenção aí no que ele está pedindo. Na primeira questão, ele está dizendo qual é o número que, se for dividido por 6, dá o resultado de 13. Se for dividido. Então, aqui você vai fazer uma multiplicação. 13 vezes 6. Para saber o triplo, aqui você teve que fazer uma divisão. Você dividiu esse número por 3. E no caso da letra C, a gente sabia que a Ariane tinha 6 amigos e cada um ficou com 8 cartas. Então, você iria pegar a quantidade de amigos com a quantidade de cartas e ia multiplicar. Certinho? E vamos aos combinados da atividade. Pega o livro para a gente fazer aí a atividade nas páginas 114 e 115. Vocês terão aí 40 minutinhos para fazer essa atividade, certo? Então, pega daí o seu livro, que eu vou pegando daqui o do professor para a gente estar fazendo a explicação.